Oi, gente, voltando aqui para a gente continuar a nossa conversa sobre o vídeo do neuropediatra José Salomão, lá no programa Roda Viva, a respeito do autismo. Um dos pontos que ele trouxe, que eu acho que é muito importante, que eu acho que vai levar a discussão mais para frente, foi a respeito do diagnóstico, né? Quem é o padrão ouro do diagnóstico? Para tudo, acho que sempre foi ali, sempre foram os médicos. Os médicos, eles têm ali esse poder do padrão ouro de diagnóstico. Mas, sendo ele capacitado ou não, sendo ele especialista ou não, sendo ele alguém que estuda sobre aquilo ou não. Mas isso não significa que nós, psicólogos, neuropsicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiologistas, enfim, educadores, não possamos contribuir muito, inclusive nosso laudo a gente pode colocar como diagnóstico, né? A partir da nossa análise a gente considera todo aquele contexto ali da avaliação equivalente, associado, indicativo de diagnóstico do espectro autista e não impede que a gente tenha condições de observar, de analisar e de auxiliar na intervenção. Uma avaliação apenas clínica, baseada no neurologista, é muito complicada, né? Da gente olhar aquilo dali, a gente considerar aquilo como suficiente para a gente poder indicar, para a gente poder orientar um tratamento, né? Quanto mais profissionais estiverem olhando todos os aspectos relacionados ao autismo, né, o que a gente considera como autismo, né, então as questões de comunicação social, as questões de sensibilidade, as questões de, enfim, dificuldades, né, de relação, enfim, quanto mais melhor, né, mais informação a gente vai ter ali nesse contexto. Então, extremamente importante que a gente trabalhe de forma parceira, de forma a agregar, de forma a trabalhar realmente em conjunto, porque são muitos aspectos e a gente imaginar que vai haver ali um modelo perfeito, fechadinho, bonitinho de paciente, isso não existe. E a gente precisa também olhar o contexto ambiental daquele sujeito, seja ele criança, adulto ou idoso. E, obviamente, quando criança, tem ali umas dificuldades um pouco maiores com relação a gente pensar das variáveis que estão influenciando nesse desenvolvimento. Então, entender ali que aquela criança, ela tem necessidades, ela precisa de ferramentas específicas para se desenvolver, isso daí é algo claro, que é óbvio, mas óbvio também não precisa ser dito, porque se não houver ali um ambiente fértil para aquela criança, não tem o que acontece, não tem o que possa auxiliar aquele sujeito. Aquele sujeito ele vai precisar ali de um contexto para auxiliá-lo, né, no desenvolvimento dele. E a gente pensar alguém que já tem uma dificuldade, que já tem ali uma limitação, que tem ali um prejuízo em determinados aspectos, mais ainda a gente vai precisar oferecer para ele. Então, quanto antes, melhor. E aí ele traz a questão das dificuldades que se tem, né, hoje em dia, com relação ao uso de telas, ao uso excessivo de telas, a síndrome das telas, né? Alguns sintomas e alguns sinais que a gente percebe, muito confundidos com o autismo, mas que na verdade podem ser revertidos a partir da retirada das telas, a partir do retorno ali das atividades normais e habituais de uma criança, saindo do contexto de ficar o tempo todo olhando para as telas.
e o quanto que se chega na clínica com uma suspeita vinda, seja dos professores, seja dos familiares, de ali um transtorno do autismo, e na verdade é simplesmente aquela criança passando o dia inteiro olhando para o celular. E olhando para o celular, ela obviamente que ela só vai ficar entretida com aquilo, ela não vai ter interesse de outros aspectos, ela não vai se desenvolver motoramente, né, assim como se ela pegasse coisas, se ela manipulasse coisas. A questão relacional dela vai estar muito comprometida também, mas é revertido. Mas pode ser revertido a partir do momento que a gente tira essas telas dessas crianças e coloca as atividades normais, né, com outras crianças, atividades brincando, pegando coisas. O quanto que a gente está vendo hoje modificação em várias embalagens para facilitar o consumo e a manipulação das crianças, simplesmente porque elas estão perdendo a capacidade motora, psicomotora, por conta de ficar no celular, de só movimentar alguns dedos, não ter mais aquela habilidade na escrita, né, no desenho, não conseguir pegar ali uma caneta, um lápis. Isso é muito complicado. E sim, isso pode ser confundido com alguns aspectos que a gente associa ao autismo, mas a gente precisa estar muito atento se isso é algo que veio da criança, se realmente ela tem essa dificuldade, né, essa condição, ou se é algo que a gente não está oferecendo de forma suficiente para essa criança. E aí, quando se chega no consultório e a gente tenta explicar esse tipo de coisa para um pai, para uma mãe, para uma avó, enfim, para um responsável, e de certa forma a gente está trazendo eles para a responsabilidade do desenvolvimento dessa criança, seja por uma superproteção, seja por uma negligência, a gente tem um problema, porque é a gente que é mal informado, é a gente que não está fazendo o trabalho direito, é a gente que não está escutando as dificuldades daquele familiar. Então, assim como tem ótimos médicos, tem médicos que não são bons, assim como tem ótimos neuropsicólogos, tem neuropsicólogos que não são bons, assim como tem ótimas clínicas, tem clínicas que não são boas. Então, é muito importante que a gente o tempo todo trabalhe a divulgação científica, que a gente trabalhe as informações corretas, adequadas sobre o que é o que e por que tal coisa é da forma que é. A gente tem essa responsabilidade porque essas pessoas vão chegar no nosso consultório, porque a gente pode ajudar muitas famílias que não têm acesso de fato, né, a pagar um atendimento, a pagar uma avaliação, ou às vezes não tem conhecimento de que aquilo que está acontecendo com o filho dela é normal, ou aquilo que está acontecendo com o filho dela não é normal. Então, precisaria ter ali algum tipo de acompanhamento. E a gente deixar para que pessoas não capacitadas, para que pessoas que estão ali atrás de algum tipo de benefício, que estão atrás ali de um retorno financeiro, vendendo cursinho, vendendo avaliações a um baixo custo, mas que também não vão ter uma profundidade e adequada, que não sabem fazer ou que não têm condições de fazer uma avaliação decente, vão oferecer um trabalho porco. E o quanto que isso vai ajudar realmente essa família, essa criança. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente se informar, e obviamente se informar em documentos, se informar em artigos, se informar em livros que são escritos e são publicados por editoras competentes, que são publicados por revistas científicas que tenham um peso, por profissionais que sejam relevantes na área e não uma pessoa que fez um cursinho qualquer,
Isso é essencial, isso é extremamente importante para a gente não ficar falando ou repetindo besteira, né? A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande pelo trabalho que a gente está fazendo, pelas informações que a gente passa, por fazer parte de um grupo de profissionais que tem um acesso maior àquela informação e poderia estar auxiliando muito mais gente, né? Enfim, ainda tem um monte de coisa que eu gostaria de falar a respeito desse assunto, mas tentando fazer com que o vídeo não fique tão longo assim. E eu queria deixar para vocês aí, eu tô muito interessada em começar a estudar a respeito do autismo adulto, né? É um autismo que nem sempre foi identificado, foi diagnosticado na infância. Às vezes não é entendido como sendo, né, um transtorno, ou às vezes ainda poderia ser feito muita adaptação, muito trabalho, muito desenvolvimento daquele sujeito. Me falem aí se vocês têm interesse da gente estudar isso juntos, da gente trabalhar isso juntos, da gente fazer aí um trabalho de estudo, pesquisa, de desenvolvimento de conhecimento, tanto para estudantes quanto para outros profissionais, né, que tenham interesse, que gostem de falar sobre isso. Tem alguns artigos que eu tenho lido que têm trazido muitas informações bacanas, legais, que nem sempre chegam para todo mundo. No estágio a gente vê bastante isso. Acho que é legal a gente discutir isso fora, né, dos muros acadêmicos. Fico por aqui e amanhã trago mais um vídeo aí pra gente continuar falando sobre esse programa. Tchau, tchau.